Você abriu o Arquivo 49, um lugar proibido onde o inexplicável encontra refúgio. Aqui, no escuro absoluto, histórias esquecidas ganham vida e vozes silenciadas ecoam mais uma vez. Escute com atenção, pois nem todas as portas abertas podem ser fechadas novamente. Apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se. O que você vai ouvir agora ficará gravado na sua memória para sempre. Arquivos Perdidos, Milharal 94, Parte 1. Era o último fim de semana de janeiro quando os três irmãos chegaram à fazenda. O céu ainda estava claro, mas as nuvens pesadas pareciam anunciar algo que ninguém ali saberia explicar. Mika, o mais velho, dirigia a caminhonete velha do pai. No banco do carona estava Neil, o caçula. Atrás, a irmã do meio, Cassie, filmava tudo com uma das antigas câmeras DV da família, dessas que ainda usavam fita. Ela dizia que queria documentar aquele reencontro antes que todos seguissem caminhos diferentes. O pai havia viajado para cuidar da mãe deles, doente, em outro estado. A fazenda estava sob responsabilidade deles por uma semana. A propriedade era cercada por hectares de milharais altos, secos, prontos para a colheita. O celeiro velho, os galpões abandonados e o silo enferrujado compunham uma paisagem silenciosa. Não havia sinal de celular, nem de Wi-Fi. Apenas o som do vento cortando as folhas do milho e, vez ou outra, o rangido de alguma madeira velha cedendo ao tempo. Cassie filmava tudo, o portão sendo aberto, a porta da casa emperrada, o pó acumulado nos móveis e as pegadas deixadas nas taubas do assoalho. A câmera tremia às vezes, mas era isso que ela queria, realidade crua. Naquela primeira noite, Cassie deixou a câmera ligada por engano sobre a mesa da cozinha. A fita gravou por mais de 3 horas e em algum momento captou algo estranho, um som, primeiro fraco, depois mais claro, um som que ninguém ali soube descrever quando reviu a fita dias depois, como se algo arranhasse o teto, mas de dentro para fora. Mika achou que era bicho. Neil riu e disse que devia ser só um gambá, mas Cassie não riu. Na manhã seguinte, ela estava estranha, calada. Acordou mais cedo que todos. A câmera estava no tripé, voltada para a janela da sala. No vídeo daquela manhã, registrado sem ninguém perceber, havia uma figura, parada, entre os milharais, muito longe e quase imperceptível, mas estava ali, imóvel, como se estivesse observando a casa. Um vulto humanoide, mas com algo errado na postura, algo torto, alongado demais. Cassie não comentou nada com os irmãos naquele dia, mas gravou de novo, e de novo, e de novo. No fim do segundo dia, quando o sol começava a descer no horizonte, Neil disse que as espigas estavam pisadas, como se alguém tivesse passado por dentro do milharal durante a noite. Um caminho retorcido e largo, como se algo tivesse se arrastado. Foi só na terceira noite que Cassie resolveu dormir com a câmera ligada no quarto, e o que foi registrado naquele vídeo jamais deveria ter sido visto por ninguém. A fita termina com uma imagem estática, um som agudo, um frame preto, mas, por um segundo antes do escuro total, algo aparece encostado no vidro da janela. Não dava para ver o rosto, mas os dedos longos estavam virados ao contrário e pareciam bater no vidro, como se soubessem que estavam sendo filmados. Parte 2. O Milharal. A fita seguinte começa com imagens em movimento. Cassie correndo, a câmera presa ao corpo dela, tremendo violentamente. Era dia ainda, mas o céu estava cinza, encoberto, como se algo estivesse errado com o tempo.
Não havia som de pássaros, nem do vento, só o barulho dos próprios passos esmagando o chão seco do milharal. Ela gritava, mas não havia som. O microfone da câmera não captava mais vozes humanas, só um zumbido constante, um ruído abafado, como se o mundo estivesse longe, como se a gravação fosse feita em outro plano. Cassie parou. A câmera continuava filmando seu peito ofegante, sua respiração irregular. Ela olhava para trás, para os lados, sem saber onde estava. A plantação parecia não ter fim. As folhas cortavam seus braços como lâminas. O céu parecia mais baixo. E então, a câmera captou algo entre as fileiras. Um movimento rápido, silencioso, algo espreitando. O foco tremeu. A imagem travou por alguns segundos. Quando voltou, Cassie estava ajoelhada, olhando para algo fora de quadro. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, um choro mudo. A fita então cortou. Recomeçou no quarto. Já era noite. Micah filmava agora. Ele andava pela casa com uma lanterna. Os cômodos estavam revirados, as janelas abertas, as portas arranhadas, como se alguém ou algo tivesse entrado enquanto eles dormiam. Cassie não estava na cama. Neil também não. No porão, a luz piscava. Micah desceu com a câmera apontada para os degraus de madeira. O som agora era outro, um bip constante, intercalado com chiados. Algo interferia na gravação, como se um campo elétrico estivesse ali, como se a câmera estivesse tentando resistir a algo que não conseguia explicar. No canto do porão, em uma das paredes, havia um símbolo, queimada na madeira, um círculo com 3 linhas cortando-o, de forma assimétrica. Micah tremeu a mão, a câmera ficou turva, ele tossiu e o sangue escorreu pelo queixo, mas ele continuou gravando. A fita cortou mais uma vez. A próxima cena foi filmada do lado de fora, a câmera em modo noturno. Neil corria agora, desesperado, entre as fileiras do milharal. A respiração dele rasgava o áudio. O chão estava úmido. As folhas pingavam algo que não era orvalho. Um líquido escuro, grosso. O céu estava limpo, mas as estrelas tinham desaparecido. Neil parou. A câmera girou lentamente até apontar para cima. E ali estava, acima do milharal, parado no céu, sem fazer som, estava um objeto negro, triangular, flutuando. Luzes esverdeadas piscavam em suas laterais, mas havia algo pior. Entre as fileiras atrás de Neil, algo se movia. Algo caminhava como um homem, mas sem parecer humano. Os braços longos demais, os joelhos dobrando para o lado errado, a pele brilhando como couro molhado e a cabeça inclinada, como se estudasse a presa antes do ataque. A fita cortou com um grito e voltou apenas para mostrar a câmera jogada no chão, filmando o milharal, estática, sozinha, registrando o som dos grilos, como se nada tivesse acontecido. Mas, ao fundo, bem longe, um assovio ecoava, fino, constante e hipnótico. Parte 3. A revelação. A última fita foi encontrada meses depois. Um agente rural da companhia elétrica, chamado para verificar quedas de energia na região, tropeçou em algo no celeiro. Era uma mochila enterrada sob o feno úmido, com uma etiqueta bordada em azul, Cassie. Dentro, além de uma blusa suja de terra e um gravador de voz quebrado, havia uma última fita. A imagem começava com a câmera tremendo. Estava sendo carregada por alguém. O som do vento era forte. O vídeo parecia gravado de forma escondida, com a lente parcialmente tampada. A filmagem era confusa, sem foco, como se estivesse sendo feita por alguém ferido ou com medo de ser visto. A câmera
atravessava o milharal à noite. As luzes no céu ainda estavam lá, imóveis. O triângulo agora parecia maior, mais próximo da terra, mas não descia, apenas observava, como se esperasse. No meio da plantação surgia uma clareira circular, com as folhas de milho dobradas de forma espiral, como se tivessem sido moldadas por calor ou por algo invisível. Ao centro, deitado no chão, estava Neil, os olhos abertos, a boca entreaberta, mas o peito imóvel. A câmera se aproximava, tremia. Do outro lado da clareira, Cassie aparecia. Estava viva, coberta de sangue seco, parada, olhando direto para a câmera, sem piscar, sem falar. Nos segundos seguintes, a câmera caiu no chão, mas continuou filmando de lado. Cassie se aproximava lentamente, e agora era possível ver seus olhos. Estavam dilatados, negros, como se ela não estivesse mais ali, como se alguém ou algo estivesse usando seu corpo. A fita teve uma falha repentina. Quando voltou, a câmera estava dentro da casa. Era dia. Micah parecia sentado no chão da cozinha, enfaixado, coberto por um cobertor. A câmera parecia estar em cima da bancada, gravando sem que ele soubesse. Ele falava com alguém, mas o áudio estava comprometido. Era como se só uma parte das palavras escapasse, como se alguém tivesse manipulado a gravação. No canto da sala, algo chamava a atenção. Havia caixas abertas, documentos jogados no chão, papéis antigos, certidões, diários do pai deles. Em um dos diários, anotado a caneta, estava um nome repetido várias vezes: Projeto Eco 9. A fita cortou. A próxima cena mostrava o quarto do pai. A câmera vasculhava o armário. Atrás das roupas, uma parede falsa. Atrás da parede, um cofre. Dentro dele, papéis do governo, radiografias, mapas da propriedade e uma carta. Micah ali em silêncio. As últimas palavras da carta estavam visíveis na câmera, escrita à mão. Eles virão pela terceira geração. Nossos filhos serão a ponte. Eu tentei fugir, mas eles já sabem. O acordo foi feito em 1982. Nunca conte a ninguém. A câmera tremia. Micah jogava tudo no chão. Chorava. Caiu de joelhos, gritando, mas o som não saía. E então a imagem congelou. A tela ficou preta e uma última mensagem apareceu em letras brancas. Caso Eco 9. Material confiscado pelo Departamento de Investigação Aeronáutica dos Estados Unidos, 3/4/2023. Logo abaixo, todas as cópias devem ser destruídas. Mas não foram, pois você está vendo uma delas agora.